Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Sons do Coração, segunda temporada ao vivo. Falamos diretamente daqui da Elf Estúdio Mídia Indoor em Caxias do Sul e você nos acompanha ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Aliás, você já se inscreveu no nosso canal? Então se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de programas novos. Deixe também o seu comentário e participe com a gente ao vivo dessa transmissão. Deixe o seu recadinho aqui para nós. Quem sabe eu leio ao vivo aqui na próxima hora que estaremos aqui no programa Sons do Coração, que é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul através da Lei de Incentivo à Cultura. E a gente agradece o apoio cultural das empresas Metadados, Exacta Engenharia, Belga Matrizes, PHD Guindastes e Tomé. E também o apoio da Botânica Boutique Floral, Pó de Pimenta e Divine Estofados. Gente, hoje o programa promete nessa sexta-feira ser um programa delicioso, muito bem-humorado, com muitas histórias, muita música, muita arte, do jeitinho assim, ó, que a gente gosta, assim, um programa assim, estamos aqui em casa com o Pietro Carlucci, ele que é ator, massoterapeuta. Bem-vindo, Pietro. Muito obrigado, bem-vindo todo mundo que está assistindo, bem-vindo a esse convite especial, que delícia, eu adorei receber esse convite. Que bom te ter aqui, mesmo. A gente adorou que você topou também. Super, sempre E essa dupla que a gente já estava dando risada antes do programa começar, claro, Tita Saquete e Rafa Gubert. Olha, fazia tempo que eu estava namorando com vocês, né, gente? Desde o ano passado a gente estava tentando fechar essa, né? Mas daí que é bom, né? Claro. Daí que é bom. Quando fecha, acontece tudo. Bem-vindos. Muito obrigado. Muito bom estar aqui. Ah, que bom ter vocês aqui. Muita alegria. Gente, que bom ter você aí do outro lado também. E sabe, sextou. Vamos começar com música já? Oba. Já vamos de música? Vamos. Vira-lata, caramelo, dourado, cor de mel, passarinho cantando alvoroçado lá no céu. Quando foi que você olhou pra cima? Formigueiro correndo atarefado num balé, e de longe já se sente o aroma do café. Quando foi que você olhou pra muito? E se cantar, crescem flores numa sinfonia, e sem pressa a tua alegria logo cedo te enfeitará. Que amanheça, grandioso sol que ardente aquece, e a chuva cai na parceria, colorindo o céu do dia a dia. Solidão aqui não há, posso sentir tudo que vem, deixa fluir. Voa em vibração, sente pulsar toda a vida no ar, entre eu e você está. E se cantar, crescem flores numa sinfonia, e sem pressa a tua alegria logo cedo te enfeitará. Que amanheça, grandioso sol que ardente aquece, e a chuva cai na parceria, colorindo o céu do dia a dia. Bravíssimo, bravíssimo. Que máximo. Que bom ouvir vocês cantar, gente. É uma energia boa, né, Delícia. Pietro? Nossa, maravilhoso, cara. Nossa. Eu amo música. Coisa boa.
Essa música se chama Vira-Lata Caramelo. Ela foi inspirada no Ângelo. No Ângelo. No O Ângelo é, como o nome diz, é um anjo na nossa vida. A Tita um queria botar o nome dele de Ángel, mas Rafael. a gente prefere deixar Ângelo. Rafael. Começou. Calma, muita calma nessa hora. O Ângelo é o nosso vira-lata caramelo. A gente achou ele na rua e ele é a coisa mais fofa. Ele fica na minha casa. Mas ele é nosso. Né? E ele é super puxa-saco do Rafa. Mas ele tem essa energia, coisa fofa de olhar pra vida com essa alegria. Deixar fluir. Isso aí. E a gente se inspirou nele pra fazer essa música. Cara, desculpa te interromper. Não, por favor. Mas sabe o que foi legal, cara? Porque, olha só, coincidência que não existe, né? Mas a gente chama de coincidência. Eu acabei de adotar um vira-lata caramelo. Olha! O nome dele é Buda. Olha. Tem 20 dias, né? Tudo a ver com essa tua nova fase, né, Pietro? Tudo, que a gente super. já vai chegar. Vai chegar lá. Vamos. Adorei. Que legal. Adorei. Tita e Rafa, quantos anos já de parceria? Parceria. 19 anos. 19 anos. De dupla. E, claro, a gente já tinha já vivíamos de música, né, com projetos, né, cada um com seus projetos já antes disso, né? Mas como dupla, 19 anos já. E é tão legal porque vocês são assim, tipo queijo e goiabada, né? Um complementa o outro, a voz, a harmonia. E a Tita, ela foi imediato, assim, a Tita hoje ela é assim, a minha melhor amiga, a pessoa mais presente na minha vida. E a pessoa que mais me ajuda, a primeira pessoa que eu conto todas as coisas assim que aconteceram, quase todas, né? Também não todas, né? Mas é a pessoa que eu compartilho minha vida, assim, todas me aconselha. A gente fechou assim muito. Inicialmente era até impressionante quando a gente começou a cantar junto, porque a gente já fez duetos com outras pessoas, né? Mas quando a gente começou a cantar junto, a gente sentiu assim é quase uma compreensão assim musical, e acho que tem a ver com essa compreensão de vida que a gente tem, que acaba sendo muito parecida. Então isso, desde o início assim, a gente sentiu esse Como é que vocês se conheceram, musicalmente falando? Eu já conheci o Rafa do Akashic, né? Que era uma banda de prog metal que ele cantava. Ah, Akashic, sim. E eu conheci a Tita da FAUP, da né? FAUP que era uma também. banda de pop rock lá nos anos 90. Mas a gente se reuniu para cantar um casamento. Teve uma prima minha que ia casar, ela queria um grupo diferente e tal. E aí eu fui atrás de montar um grupo específico para esse casamento. E aí foi a primeira vez que a gente cantou junto, né, Rafa? Foi. E pronto, e aí depois desse casamento a gente viu essa coisa acontecendo. A gente até iniciou como um trio, porque a Fran Duarte também estava nesse Fran, nesse querida grupo. da Fran. E aí a gente fez, assim, acho que fizemos um show com o trio. show. E daí a Fran tinha outras coisas, A Fran ainda estava envolvida na Lucille, daí tinha muitos shows, e daí a gente não conseguia data para fazer nós três e acabamos não fazendo. fechou a agenda. Né? E aí a gente começou a fazer os dois e nunca mais parou, né? Que legal. A coisa foi acontecendo, assim. Ah, que bom ter vocês. A gente vai conversar mais sobre a carreira de vocês, vai ouvir mais vocês. Eu sei que vocês estão com um super show aí, que eu tô querendo comprar ingresso enlouquecidamente também. Fiquem aí com a gente, que eu vou falar com esse rapaz aqui, com o Pietro, o dono do Buda, né, Pietro? Dono não, né? Mas tem sido um meu parceiro aí também. Se diz tutor, é isso? Tentando ser tutor, né, na verdade, porque assim... Imagina, um toquinho cheio de energia, né, cara? Uma fofura, cara. Uma espoleta, né? Eu achei ótimo, porque esses dias a minha mãe chamou ele de Budapeste. Eu falei, cara, é perfeito, entende? Ele tem dois nomes, é Buda e Budapeste, né? Porque depende da situação, ele realmente... pestinha. Ele realmente... Eu até tô com o dedo furado aqui, porque ele me deu uma dentada aqui. Dentadinha. Que ele tá com um dentinho afiado, sabe? É uma fofura mesmo. Filhote tem toda essa energia. Sim, Pietro, sim. eu te conheci como ator, né? É verdade. Como ator. E agora verdade. você deu um turning point aí, uma virada de carreira e foi pro lado da questão da saúde, do bem-estar. Né? É verdade. Sabe que, na verdade, assim, eu acho que o Pietro ator, ele nunca vai deixar de ser ator, né? Porque, assim, eu entendi, espero que muita gente entenda isso na vida, que a gente pode ser muita coisa. Com certeza. E a gente pode fazer bem muita coisa. O ser humano, ele não tem limite de capacidade, né? Nós que nos limitamos. Mas é verdade que eu tenho dado uma atenção muito grande, um foco, e tenho colocado energia para expandir
o Pietro que cuida da saúde, o Pietro massoterapeuta, que cuida das pessoas, assim, porque quando eu cheguei aqui no Brasil, muita coisa foi compreendida por mim e eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Como é que pintou esse chamado, Olha, pintou, na verdade, por uma situação não tão confortável, na verdade. Eu voltei para o Brasil por questões familiares, assim, de saúde, e senti que precisava estar aqui, e a massoterapia sempre cercou a minha vida. A minha tia foi massoterapeuta por 40 anos nos Estados Unidos. O meu pai estudou massoterapia depois de aposentado. O meu tio estudou massoterapia e educação física. Minha mãe era professora de educação física. Eu trabalhava como ator também dentro de um hospital, sabe? Então a saúde ela sempre foi me cercando de várias maneiras. Quando a minha tia vinha dos Estados Unidos, eu adorava aprender com ela e ficava massageando ela. O ator trabalha com o corpo também, né, Pietro? O ator trabalha com o corpo, né? Na verdade, todos nós trabalhamos com o corpo, né? Porque assim, tá tudo absolutamente conectado, né? Tá tudo absolutamente conectado. E eu sempre gostei muito disso. Sempre achei interessantíssimo. Ainda vou estudar medicina porque é uma das coisas que eu gosto muito. E aí posso cuidar cada vez melhor das pessoas que lá estiverem, sabe, na clínica. E foi mesmo um chamado, sabe? Foi mesmo um chamado de dizer assim, cara, é isso. Vou fazer isso. E aí o caminho vai se abrindo, né? As coisas vão... Quando é para acontecer, que nem você sabe, aí foi surgindo, foi acontecendo, porque é assim que acontece na vida, né? Quando não é para ser, a vida vai te colocando respostas dizendo assim, não é para ser isso. Às vezes a gente teima, né? Às vezes a gente Às vezes a gente bate a cabeça 1, 2 vezes na parede até entender o recado, e tem que bater, né? também. E tá tudo certo bater a cabeça, porque às vezes bater na cabeça que a gente aprende. Né? Tipo assim, eu não conheço ninguém que aprendeu muita coisa na vida que não bateu a cabeça. Eu bati várias já. Nossa, eu já bati várias. Tento evitar hoje em dia. Ando mais atento, mais perceptivo, tentando escutar os sons do coração. Tentando ouvir a intuição, né? A voz que vem de dentro, que está muito conectada com o nosso caminho mesmo, né? Com a nossa missão, com o nosso propósito. Quando a gente fecha o olhinho e se escuta, a coisa flui um pouquinho melhor. É isso que eu queria saber também da atitude do Rafa. Vocês vão ficar na conversa com nós aí o tempo inteiro. Claro. Essa coisa que vocês cantaram do Deixar Fluir, gosto muito disso. E se ouvir e se sincronizar com o nosso coração, como é que é isso para vocês? Como é que vocês percebem isso? Eu acho que o processo de composição passa por ali total. Porque, por mais que tu tente criar uma coisa conscientemente, o que vem fora, vamos dizer assim, né? O que de fato flui, o que vem para a superfície, vamos dizer assim, é a espontaneidade. É o sentimento? Eu acho que, eu não sei se é um sentimento, eu acho que é essa coisa de fluência mesmo. É como se, né, como o Pedro estava falando, de estar tudo conectado, tudo está conectado. Né? Então, essa coisa que acontece entre eu e você, entre eu e tu, sabe? Então, o Rafa também é um pouco pegar o que está aqui no meio, né? Acho que a música ela tem muito isso, assim. Tem momentos conscientes em que tu chega e diz, não, a harmonia vai para esse lado, então a gente vai com a melodia para cá. Essa palavra tem que remar com essa. Mas, no fim das contas, o que aparece no fundo, ele não é matematicamente calculado. A gente parte de uma inspiração, né? E depois, a transpiração, ela meio que vem depois. Quando surge uma ideia de música, numa composição, ela surge nos momentos mais inusitados e tu sente quando aconteceu. Sabe, tipo, como assim, Rafa? Não, por exemplo, eu tô aqui trabalhando, tentando fazer uma música, por exemplo. E aí tu pode ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas e tu diz, cara, hoje não tá saindo nada. Dali a pouco tu vai dar uma volta ali na rua com o cachorro e aparece uma melodia na tua cabeça, tu diz, veio. Então não é necessariamente na hora que tu tá ali debruçado, com o papel na mão, com o instrumento na mão, que a coisa acontece. A história do ócio criativo, né, Rafa? Exatamente. Inclusive foi um dos livros, é um livro bom aí, ó, de dica de livro. Eu li durante a pandemia. Aconteceu situações assim de nós saímos agora para compor mais algumas canções e eu me lembro de um dia estar lá no shopping, um dia que eu estava meio frustrado que não tinha aproveitado nada.
não tinha rendido, né? Como composição, né? De, poxa, um dia inteiro não sei nada. E daí comecei a ouvir uma música na minha cabeça, assim, sabe? Dizer, cara, olha aqui, ó, tá aqui o negócio. E aí, quando a Tita chegou, eu falei, tá pronta, já fiz uma aqui, ó. Tipo, assim, no momento que eu desliguei do Mas tu recebe, Rafa? Tu recebe ela? Parece uma coisa meio estranha. Eu não sei como é que é a palavra que eu usaria, mas tu sente ela. Tu sente que a coisa aconteceu. É isso aqui que eu tinha que fazer, que eu não estava conseguindo fazer porque eu não estava achando o canal. De repente, a coisa apareceu, ela brilhou. Aconteceu isso em um momento numa letra também. Sabe, a letra, às vezes, a gente demora 2, 3 dias para fazer uma letra. E teve um momento que eu falei assim, deixa eu tentar escrever essa aqui. Foi que coisa de 5 minutos, eu voltei e falei, Tita, tá aqui a letra. A Tita me olhou assim, eu falei, tá aqui, não sei. Que música que era? Uma música que a gente fez agora, assim, que a gente tá... Nossa. Não tem como ainda. Não tem como. Não tem como, que a gente ainda no não forno gravou. ainda. Tá bom. Mas a coisa foi pro papel, assim, muito rápido. Isso acontece. Em outros momentos, tu pode ficar uma semana em cima de uma música. Pode ficar 1 ano, 2 anos em cima de uma música. Tem várias músicas que são compostas um pedaço num determinado momento e lá pelas tantas tu vai revisitar aquilo e aí é que vem o resto. Eu tava ouvindo, inclusive, esses dias, uma entrevista do Djavan. Eu estava ouvindo uma entrevista do Djavan nesses cortes de internet falando que o oceano é justamente isso. Ele tinha numa fita a ideia que ele gravou e esqueceu. E aí a filha menor dele um dia estava mexendo nas fitas dele e achou e falou, pai, isso aqui é bom. Ele falou, sério, tu gosta? Tipo, era uma ideia que ele tinha esquecido. E aí ele, como a filha dele falou, ela acreditou que o sinal que ele estava recebendo era o sinal da filha. Que a filha tinha captado uma coisa que ele tinha deixado. Aí ele sentiu isso como um chamamento, vamos dizer assim. Ele pegou aquela música e terminou ela. E essa música é só o Oceano, do Djavan. Só isso. Só apenas, que era uma coisa que ele ia perder. Por mais que tu faça estratégias, assim, às vezes, eu acho que o lance de tu se entregar para isso é o canal real, assim, da composição, da arte, eu acho. No final das contas, ele passa por aí, eu acho. O ser um canal, né? O se desapegar. É quase como se tu perdesse a tua personalidade, se é que a gente tem isso, de personalidade individual, assim, para fazer parte de uma coisa que é mais coletiva, assim, né? E deixar aquilo fluir através de ti. Como cantar. Quer dizer, eu canto uma música de uma outra pessoa que, de repente, está falando uma realidade de vida dela, mas eu me aproprio daquilo na minha realidade de vida. Né? Quase todos os compositores que eu escuto acabam dizendo isso. Depois que a música tá quer dizer, saiu de mim, ela é de quem quiser, ela é de quem vai ouvir, de quem vai cantar. Então, isso é muito legal, né? Tu se identificar com aquilo e tu deixar aquilo fluir através de ti. É lindo. Nossa, é um papo assim que eu acho que tem muito a ver com espiritualidade, que eu gosto muito de falar disso aqui no programa. Eu acho que o Pietro pode me ajudar. Eu estou ouvindo vocês embasbacada, assim, porque eu realmente acho que isso deve acontecer, que o artista ele é esse canal, essa antena, assim, para essas coisas. A sensibilidade, né? Para coisas que são além do nosso. Do nosso dia a dia, né, Pietro? E você acha que tem tudo a ver com espiritualidade, isso que eles estão falando? Em absoluto. Em absoluto. Uma vez o Pietro ia te dizer, cara, claro que não. Nada a ver. Mas esse Pietro já não mora mais em mim. Hoje eu compreendo isso sim, e realmente é um canal, entende? Não quer dizer que você está recebendo uma entidade ou alguma coisa assim. É muito mais simples do que às vezes a gente fantasia, né? Sim, porque criou-se uma coisa muito mistificada sobre espiritualidade. A verdade é que todos nós somos espíritos que habitam dentro de um corpo e tem outros espíritos que estão em outros níveis de ascensão, de evolução, como se fosse uma grande escola de evolução, né? E a arte, ela tem ela é um canal de abertura para se conectar com o divino muito forte. Qualquer pessoa muito que vai rápido, estudar... né? Muito rápido. Qualquer pessoa que vai retomar a arte antiga em todas as ramificações dela, seja na atuação, na música, na pintura, na escultura, ela sempre tratou com muita força e evidenciou essa conexão com o divino, né? E sim, realmente, quando é para acontecer, quando está no caminho, na sincronia perfeita, quando faz parte do teu propósito, da tua missão,
Aí acontece de vir uma música em 5 minutos. Eu tenho a sensação, inclusive, contar uma experiência própria assim, minha e da Tita. Calma, Tita. Vou deixar sair para mais pro final do programa essa que tu tem medo. Tem umas histórias boas. Faltar 2 minutos, larga. Quando tiver, deixo só no ar. Vou deixar no ar para cada um pode fazer uma enquete daí para ver o que o pessoal acha. Quanto o meu lado, a Tita quanto o lado dela. Mas antes disso, eu queria falar sobre a música. Que quando nós fizemos a primeira ideia nossa de compor, nós tentamos fazer junto. E eu já tinha essa ideia, que eu concordo totalmente com o Pietro, que é assim, ó, tu tem que desapegar. Tem uma hora... Por isso que eu tenho dificuldade, por exemplo, de fazer músicas na minha casa. A gente precisa sair, tu precisa largar o celular, tu precisa desligar a TV, tu precisa largar tudo e virar um nada até que a coisa apareça. Esvaziar. Esvazia. Vai indo, vai tocando. No momento que tu já não estiver sabendo o que tu está fazendo, quando tu está fazendo. Quando não tiver mais nada, é que tu está começando, né? O Arnaldo Antunes fala sobre isso na música Mantra. Então, assim, ó, tu tem que ir desapegando. Tu vai tocando, chega uma hora que tu já não está mais consciente do que tu está tocando. É naquele momento que a coisa começou a se manifestar. E eu tentando compor com a Tita... E aí eu tô aqui, eu tô tentando, dali a pouco a Tita... Alô, pai! Oi, pai, estamos aqui compondo. Olha o Rafa, bem concentrado. Calma, respira. Vamos de novo. Paciência. Vamos de novo. Dali a pouco eu tô ali compondo, eu ouço... Eu ouço a Tita, não tô fazendo uma cerca aqui pro cachorro não fugir. Ai... Mas tinha que fazer, senão então nós tínhamos esse problema. Então como é que a gente resolveu esse problema? Eu também tenho que respeitar que as pessoas são diferentes. Né? Cada um tem um sistema. Eu sou desse do desapego. A Tita, ela pode estar fazendo com a serra tico-tico na mão e pensando numa letra. Ela isso consegue. É coisa dela, eu não. Então a gente faz separadamente. É melhor. Nós viajamos juntos para fazer a música... Mas enquanto a Tita tá fazendo a cerca pro cachorro, eu tô compondo a música lá num outro lugar. Não tô nem vendo isso. Sem ouvir, sem ver. Porque senão, se eu já tô envolvido com a cerca do cachorro, eu já tô brabo com ela e já não tô conseguindo fazer nada. Ele perde a paciência comigo, não sei por quê. Sim, você quebra a conexão, né? Então a gente resolveu assim. Cada um faz no seu tempo, cada um tem as suas coisas para fazer. A gente delimita ali o espaço de cada um, o que cada um tem... E também, claro, como a arte merece, a gente tem uma liberdade para, dali a pouco, eu interferir na parte dela, ela interferir na minha. Claro. Porque eu posso sentir uma inspiração de uma coisa que está combinado para ela fazer e vice-versa. Então, acabou sendo delicioso esse processo, mas a gente trabalha separado. A gente tentou fazer junto lá no início. Eu tô achando tão bonito a parceria e o respeito. Não, eu sou assim, eu me respeito e eu respeito o outro que não é do mesmo jeito. E a gente pode ter uma harmonia nisso. São muitos anos. Tem recadinho para vocês. Vamos ver para nós. Legal. Celso, olá, o programa está muito legal. Alto nível, parabéns a Vivi e aos entrevistados. Olha aí, grande Celso, valeu, legal. Celso. Lisandra, Vivi, que sexta sensacional com os convidados, adoro os sons do coração. Que amor. Que Lisandra, legal. Obrigada. Gente, escrevam aí recadinhos pro Rafa, pra Tita, pro Pietro. Vocês também acham que o músico recebe essas inspirações? Como é que é para vocês aí o processo criativo? Manda a tua pergunta aqui pra gente, que a gente, assim, na medida do possível, a gente vai respondendo também, né? Perfeito, com Poxa, certeza. que legal. Tudo Pietro, você trabalha com o corpo e acredita muito que esse corpo da gente também dá sinais. Às vezes a gente não ouve o nosso coração, mas começa a ouvir, ai, tô sempre com aquela dor aqui, eu tô pesada, eu tô... já que tudo é conectado, às vezes a gente não ouve o coração e acaba ouvindo as dores, né? Sem dúvida. Nossa, em absoluto. Os indianos compreenderam isso há 5 milênios atrás, que são os grandes pais da medicina que a gente entende por medicina hoje, que vem da medicina ayurvédica, que depois foi passado esse conhecimento quando eles foram explorar o território que hoje é a China, e aí vem a medicina tradicional chinesa, com a acupuntura, com as rotas de energia, que basicamente são trajetos de energia, porque vamos partir do princípio que tudo o que está aqui é composto por eletromagnetismo. Agora a gente vai entrar num assunto meio louco, né? Isso é legal. Mas olha só,
nós somos feitos por partículas eletromagnéticas, certo? Quando essas partículas eletromagnéticas elas se aglomeram e vibram em uma determinada frequência, nós formamos um órgão, por exemplo, o coração, que é um aglomerado de partículas energéticas de eletromagnetismo que vibram na mesma frequência. Essa frequência ressoa e reverbera em outras partes do nosso corpo e todas elas estão o tempo inteiro se comunicando. Por isso que se eu tenho um problema de ansiedade, por exemplo, que é algo que inicia na mente, ela se manifesta no meu corpo. Eu vou ter taquicardia. Eu vou ter taquicardia, eu vou suar frio. Eu não vou respirar direito. O meu sistema nervoso vai colapsar porque ele está muito acelerado. Então, assim, o corpo está absolutamente todo conectado. E quando a gente fala disso, a gente está, sim, conectando as emoções, que são uma reação do corpo físico, né, porque elas são criadas por um intervento externo, algo que aconteceu, né, um carro quase te atropelou, meu sistema nervoso reage a isso e ele manda um sinal para todos os meus órgãos, para todo o meu sistema muscular, esquelético, visceral, e ele vai ter uma resposta para isso. Ou nós criamos essa condição salutar ou não na nossa cabeça, que é uma questão que, cara, todo mundo que está assistindo aqui possivelmente já viveu o que é a ansiedade, por exemplo, que é uma das doenças do século, né? Ou o burnout, ou a depressão, que é o oposto da ansiedade, grosso modo falando. Isso tudo o corpo responde. Responde, né, sim, Pietro? sim, e a gente pode, muscularmente, aos poucos, criando a nossa energia também, mudando isso, né? Com calma, amor e carinho. Com calma, amor e carinho, sempre. É difícil esse processo. Né? Sim, sim, porque sim. Eu até tenho um livro que está do lado da minha cabeceira que eu estou lendo, que é um livro do Joe Dispenza, que é Você é o Placebo, que trata exatamente dessa questão, assim, de que a gente... Porque eu, como uma pessoa do mundo contemporâneo, também tem esse problema de ansiedade. Às vezes a gente temos, né, Tita? Mas todos nós temos, em determinados níveis. E ele fala justamente dessa... Claro, ele fala muito da meditação e tal, de tentar... porque o organismo, ele tem uma experiência incrível, que é aquela coisa do limão, né? Que se eu ficar aqui te sugerindo para fechar o olho, para tu imaginar um limão, pegar o limão na mão, sentir o cheiro do limão, né? Sentir a textura do limão, tu cortar o limão e tu dar uma... Mesmo que tu não tenha um limão na mão, e tu dá uma lambida no limão, tu vai sentir, tu vai salivar. Eu já tô sentindo um azedinho aqui, olha só da todos Tita nós falar. aqui, vocês também. Então é isso que o Pedro tá falando, quer dizer, ou seja, eu não tenho limão aqui, mas o meu corpo tá respondendo àquela sugestão daquele limão. Tita, eu vi um limão bergamota. Ó. Sim. Na minha mente ele veio. Olha só, eu vejo sempre o verdinho, que é o mais azedo. Eu fui no siciliano. Olha aí, já temos vários. Mas... Qual é o seu limão, Rafinha? Limão. Limão. É aquele. Tem um problema de limão é limão. Limão é limão. Limão é limão. Gelatina é gelatina, sorvete é sorvete. É tudo claro. Temos umas discussões sobre isso. É que isso tudo começou porque a Tita quer me empurrar, tipo, vinho caro, dizendo que... Ai, meu Deus. Olha como... Não, eu vou. Tu me dê espaço. Não, pode abrir o coração. Direito de resposta. Claro. A Tita, ela quer me provar que um vinho que custa R$2.000, ele é 1.000 vezes melhor do que um vinho que custa R$20. Isso está errado, isso é um absurdo. É óbvio que isso está errado. Essa discussão. Mas aí eu tenho uma tese de que, tipo assim, a pessoa olha o rótulo e sabe o preço e diz, vinho bom, hein? É bom esse vinho. É bom esse vinho. Aí na hora dentro ele muda. Mas se tu botar um vinho de garrafão dentro de uma garrafa de um vinho super chique, e vai achar ótimo. A Tita acharia ótimo e eu posso provar. Eu posso provar porque eu já fiz vários testes com a Tita e a Tita caiu. Eu acho, Rafa, também que o cálice influencia. Claro que influencia. Né? Tudo influencia. Também. Eu vou aceitar teu conselho, eu vou calar-me. Inclusive, a companhia da pessoa influencia. Tudo isso influencia. Tinha um vinho argentino, por exemplo, né? Olha, ele tá provocando. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, amados. Vamos fazer mais uma música? Pra gente se acalmar, baixar a ansiedade.
Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho gostar tanto do seu all-star azul. Estranho pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando eu chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Que lindo. Nando Reis, na voz de Tita e Rafa. Ah, já vamos fazer o... Que trio, né? Que trio. Tem que fazer essa conexão. Gente, como vocês combinaram aí com o Nando Reis? A gente adora. Ele vai amar esse tributo. Sabe que é o Nando Reis. Né, Pietro? O que você achou? Mas O Nando maravilhoso. É óbvio. O Nando Reis, ele na minha vida... Eu gostava de Titãs e tal, porque eu acompanhei o rock dos anos 80 no Brasil, né? Então Titãs era uma banda referência. Mas o Nando Reis, pra mim, ele era aquele ruivo lá dos Titãs. Uhum. Pra mim, ele era isso. Ele era o baixista dos Titãs. Eu gostava da banda. Ele não era um protagonista ali, né? Ficava muito mais por conta, por exemplo, do Arnaldo, né? Exato, Rafa. E aí, um dia, eu tava em São Paulo, ainda na época do Akashic, e eu fiquei sabendo que ia ter um show numa terça-feira de tarde, na Fiesp, de graça, do Nando Reis e violão. E eu fui naquelas de, não tenho nada pra fazer, eu vou. Sabe? Isso faz muitos anos já. E aí o Nando Reis, eu fui assim, de sangue doce. Aí o Nando Reis começou assim, vou tocar umas músicas aqui que eu fiz que provavelmente vocês não sabem que são minhas. E ele começou, amor igual ao teu. E foi. Eu digo, meu Deus. Aí começou a tocar umas músicas que eu conhecia pela Marisa Monte, começou a tocar músicas que eu conhecia pela Cássia Eller, músicas que eu conhecia pelo Cidade Negra, músicas que eu conhecia pelo Skank, e não parava mais de vir música daquele cara. E eram todas músicas que eu gostava. E eu não sabia que eram dele. Sabe? Eu digo, meu Deus, eu adoro esse cara, eu não fazia a menor ideia. E eu saí de lá enlouquecido. Eu digo, meu Deus, esse cara é um gênio. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi Do Seu Lado, do Jota Quest, porque era uma música que o Jota Quest era uma música que eu não... Era uma banda que eu sempre respeitei, lógico, mas nunca me tocou. Aí um dia eu estava assistindo a MTV em casa, e daí tocou Do Seu Lado, aquela faz muito tempo, mas eu me lembro, você implicava comigo. E eu digo, cara, até agora o Jota Quest, pô, tá vendo a MTV isso? O Jota Quest agora acertou em cheio. Acertou a mão. E aí, quando acabou, apareceu assim, Do Seu Lado, Nando Reis. Digo, meu Deus do céu, tia. Baita Sabe? compositor. Então eu vi uma coisa de um cara que realmente me acerta. E aí, quando a Vanessa... Daí a Tita, a gente sempre ouviu muito o Nando Reis, sempre cantamos muito o Nando Reis dentro dos nossos shows e tal. E aí, quando a Vanessa ligou para nós, a Vanessa do Sesc, falando, vocês não querem fazer um tributo aqui... Não sei, pensem em um artista que vocês gostam. Ela até sugeriu alguns nomes e tal. E aí eu e a Tita, quando eu falei pra Tita, a Vanessa ligou pra mim, eu falei... Nós olhamos e falamos, Nando Reis. Os dois juntos. Os mais juntos, imagina, imediatamente. Sem dúvida. Imediatamente. Sem dúvida. A gente gosta Sabe? muito. É uma eu acho assim, dentro do rock nacional, eu acho que ele está no mesmo nível. E, claro, isso não dá para medir, né? Sabe? A música, o gosto é subjetivo e tudo mais. Mas, na minha modesta opinião, assim, eu acho que os três grandes, que a gente sempre fala muito do Cazuza, que tem esse lado da irreverência, do exagero... Mas essa coisa mais intimista do Renato Russo, que é uma coisa que se identifica muito com a adolescência, principalmente a adolescência feminina. Eu vejo que muitas meninas da minha geração foram muito influenciadas pelo Renato Russo. Essa coisa muito o introspectivo, uma tristeza, uma melancolia, né? Totalmente distante do Cazuza, que era o cara mais do exagero, né? O que por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. Sensacional. Eu adoro. Eu sou mais do Cazuza. Dá pra perceber, Rafa. Eu gosto.
E eu acho o Nando Reis do nível desses dois. Acho que sim. Que legal. Eu acho o Nando Reis o único poeta desse quilate vivo no Brasil, assim, dentro do rock. Claro. Com todo respeito a todos os demais, né? Tita, dia 2 de agosto. 2 de agosto no Sesc, às 20 horas. Os ingressos podem ser adquiridos online no e-commerce do Sesc RS e lá no Sesc mesmo. Garantam já o seu, porque o Sesc não tem muitos lugares, Exato, né? o teatro é pequeno, então tem que correr. Vai ser um. Gente, uma vocês troca vão de viajar o coisas boas. estado inteiro, quiçá Brasil, Tomara. quiçá Sesc Brasil. Tomara. Vou rogar uma praga pra você. Não, lá, já hein, tô Pietro? jogando pro Porque universo, cara. Eu quero têm ver vocês cacife, rodando. né? Óbvio que sim, pelo amor de Deus, é claro. Eu quero ver vocês rodando, cara. Querido. E A tocando gente com também. ele, né? Tem que Seria fazer. incrível. Claro que sim, Nossa. com certeza. É super possível. Pietro, Seria- você acredita nisso, das sincronias? Pô, em absoluto. A minha Daquelas vida foi coisas uma, que é o uma universo sincronia. ele vai, parece que ele vai tecendo uma teia de pequenas coincidências E vai. e aberturas e você percebe isso na sua vida? E vai, sim, sem dúvida. Eu acho que quando a gente está atento para a vida, a gente percebe isso. Não tem como negar. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente nem quer naquele momento e briga com a vida e depois passa um tempo, passa 1 ano, 2, 3, 5 anos e aí tu tem aquele momento de lucidez que pode ser cortando, fazendo uma cerca pro cachorro ou pode ser quieto no meio do... Mas que tu dá o clique e tu diz assim, nossa, tudo fez sentido em relação àquilo. Uau! Se tivesse sido diferente, se tivesse sido como eu queria naquela hora... Eu não teria aprendido, né? Eu não teria vivido isso, nem isso, nem isso, nem isso, que me trouxe até aqui, que é onde eu precisava estar nesse exato momento. Nossa, demais! Quando eu te falo que a minha vida é uma sincronia, é porque é mesmo. Eu tive idas e vindas e já... Fiz muito e permeei por muitos lados, assim, na vida, sabe? E me trouxe hoje até aqui, nessa sexta-feira. Pois é, e largar esse lado... essa galera. Largar esse lado do ator para ser massoterapeuta. É uma dicotomia, né? Como é que é isso, Pietro? É uma delícia pra mim. Bem na real, assim, é muito legal, porque eu tô muito feliz, assim, eu sinto que eu tô alinhado à minha missão, sabe, ao meu propósito, e isso preenche muito. E quando essa resposta tá dentro da gente, cara, é esse o caminho, sabe? Tipo assim, não interessa o que vão pensar, o que vão falar, o que qualquer coisa, porque eu tô em paz comigo. Eu sei que quando eu tô atuando, por exemplo, tô gravando uma publicidade ou sei lá o quê, um filme ou uma peça, cara, eu tô o Pietro ali 100% entregue e verdadeiro com ele. Pra ele. Né? Porque que é o que interessa, né? Que é o que interessa, porque se eu sou verdadeiro e real comigo... Quem está ao redor sente isso, eu não preciso ficar dizendo, eu estou sendo sincero, eu gosto disso. E na clínica também, entende? Quando a pessoa deita na maca, cara, para mim a prioridade é que ela saia de lá melhor. Que ela saia sem dor, que ela saia com um estado de relaxamento maior, entende? O meu objetivo e eu me entrego 100% naquilo, entende? Para mim não existe mundo, tanto que a galera entra na clínica e ela fala assim, nossa, eu tô num portal, né? Eu falo, você tá mesmo num portal, exatamente, porque eu crio essa energia lá dentro, entende? A pessoa entra e ela tá fora da cidade, esquece. É bom para criar música, eu acho, viu, Rafa? Opa! É legal, vai lá uma hora, dá um É bom para desacelerar também, né? Foi muito legal. Hoje, antes de vir para cá, estava atendendo uma menina que ganhou de aniversário um relaxamento total, que é uma sessão de reiki e massoterapia relaxante. E ela abriu o olho assim, ela falou, nossa, surreal. A gente precisa fazer isso mais vezes. Eu falei, é verdade, mas a gente não se dá conta disso, né? E às vezes a gente não se prioriza. E se priorizar não é uma questão de ser egocêntrico, nada disso, sabe? É uma questão de se amar em primeiro lugar. E entender que se eu não estou bem comigo... Nada vai fluir. Eu não faço um bom show. Eu não faço bem para a plateia,
se eu não tô em paz comigo, eu não faço um bom programa. Eu não faço bem pro meu filho, Eu não faço bem pro meu filho, pro caramelo, entende? Não faço bem, cara. Então, é muito... E eu me dei conta disso e comecei a ter esse olhar porque eu precisei olhar para mim, entende? A vida me forçou a me olhar para mim. A me olhar para mim é ótimo, né? Ao vivo aí é uma delícia, né? Mas enfim, bem. todo mundo entendeu, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas de fazer esse exercício, de parar e olhar para dentro. Às vezes através da dor e do desconforto, né, Pietro? Eu que a gente 99% das vezes de todas as pessoas que eu conheço. Reaprender. Porque é obrigação, né? Naquela hora tu não tem opção de dizer, não, deixa para depois. Claro. Né? Tá doendo, vamos atrás. Como bons mamíferos, no conforto, tá no conforto, tu quer manter no conforto. Deixa assim, tá tudo certo. Agora, quando a vida te apresenta uma situação de desafio, que muitas vezes é dolorosa, aí a gente Mas aí é que existe o crescimento também, Mas né? aí é maravilhoso, né? Nessa mexida. Sim, é verdade. Vamos pedir mais uma música? Mas, vamos aproveitar, né? O show. Com certeza. Então vamos com outra autoral, Rafinha. Autoral, oba! Melhor ainda, melhor. Ó, Nando Reis, se liga que a galera é boa, hein? É boa. Vou correndo te encontrar, Petrolina, Gravatá, tanta memória ali já nasceu. Sei que um dia ainda volto pra lá. Farroupilha, Guaporé, a fruteira do José. Todo domingo tem futebol no campinho de terra e sol. Fica longe, mas eu volto a pé. Lá no fim do mundo, norte ou sul do Brasil, é tanta beleza que estrangeiro não viu. Pelos palcos do Umbis, em São Paulo, São Luís, quantas origens já me perdi. Arapongas florescendo aqui. Em Caxias, sou de lá, minhas cores, meu lugar. Da esperança eu sou aprendiz, tenho amigos, vivo feliz, mas tem muita estrada à frente pra andar. Lá no fim do mundo, norte ou sul do Brasil, é tanta beleza que estrangeiro não viu, nem brasileiro descobriu, nunca nem ouviu falar. E tem mar, lararará, larararararará, vem da vida exuberante, bem de vida pra durar, neve, frio, sol escaldante, meu lar. Que linda! Que lindo, gente. Querida, obrigada. A gente também uma música própria nossa, que a gente conta um pouco das nossas andanças por aí, né? Da Tita, contando da infância, inclusive do pai dela, de Farroupilha e tal. E eu falo também das minhas andanças na época do Akashic. E quando a gente fala em Caxias, aí eu tenho que falar um negócio que, tipo, para mim falar a palavra Caxias, embora eu ame a minha cidade, ela precisa sempre ter uma referência depois, que eu sou de Caxias, mas eu não sou do Caxias. Então, bem importante quando isso. eu falo que em Caxias
Sou de lá, minhas cores. As cores. Meu lugar. Sim, Rafa, tu tá muito linkado também ao Juventude. Meu né? Deus, é que o Juventude, assim, pra mim. Vocês dois são figuras largou clássicas, né, do Japão. É que o Se empolgou, Juventude. né? É que o Juventude. Não, é que assim. Olha que eu tô bem comportado. O Edson que vai ficar chateado com Não, o isso. Edson é meu amigo, não tem nada a ver, porque eu tenho vários amigos. O Edson que é do Caxias. Não, mas aí. eu acho lindo o pessoal ser do Caxias. Eu acho lindo, não tem problema nenhum. Claro. Eu acho lindo porque, assim, ó, eu acho que tanto o Juventude quanto o Caxias, eles se confundem com a nossa própria cidade. Um time leva o nome da cidade, que é esse outro aí que tu acabou de falar, e o Juventude, ele tem 113 anos, ele tem quase a idade da cidade, gente. Sabe? Então são patrimônios da nossa cidade. Eu tenho muitos amigos do Caxias que eu brinco, eu sou brincalhão e tudo mais, mas eu respeito, principalmente no momento que o time perde e tal. Eu sou um cara que eu respeito, porque eu sei que isso a gente gosta, a gente ama esses clubes. E eu tenho uma ligação, e eu acho que é o principal, que eu comecei a ir no estádio do Juventude. Agora vamos voltar àquele assunto lá atrás. Eu comecei no estádio do Juventude quando eu tinha 6 ou 7 anos com meu avô. E o meu avô, ele não está mais aqui conosco, nesse planeta, aqui na Terra. O meu pai, depois que meu avô faleceu, eu comecei a ir com meu pai. E o meu pai também faleceu. Toda vez que eu vou no estádio, eu me reencontro com meu avô e com meu pai. Não existe um lugar que eu sinta mais forte a presença do meu avô e do meu pai do que quando eu estou no estádio, quando eu vejo a torcida vibrando, quando eu ouço, inclusive nesse disco que a gente está gravando agora, a gente faz uma menção a isso, porque quando eu ouço a torcida do meu time cantar, eu ouço a voz do meu avô e eu ouço a voz do meu pai. Nossa, que lindo, Rafa. Então isso é uma coisa que quem não gosta, eu respeito, mas eu acho uma pena, porque deveria gostar de futebol. Porque o futebol, ele tem isso. Não é aqueles monte de marmanjão correndo atrás da bola. Não. É o link com a tua essência. Com a tua família, é o link né? com a tua família. Eu chego no estádio, a primeira coisa que eu faço, eu olho lá para as cadeiras onde meu avô ficava. Eu peço uma benção. Depois eu olho lá para frente, que é onde meu pai ficava. Ficava com meu pai num outro lugar. Eu peço uma benção. E peço para eles ajudar para ver se o Ju ganha. Mas às vezes eles não ajudam, mas tudo certo. Eu acho que às vezes eles não ouvem. Tudo certo. Ah, que legal. Eles ouvem, mas eles também não podem fazer milagre. Que linda história. É verdade. Rafa, tua ex-professora tá te assistindo lá, a dona Renê. A dona Renê, olha que ela, hoje a Vivi contou aqui nos bastidores uma situação ali que ela foi muito compreensiva comigo. Ela mora no meu coração. Um beijo, então, prof. Um beijo, viu? Dona um beijo Renê. com todo o meu carinho, que compreendeu por que eu ficava perambulando, né, pelos corredores do Emílio Meyer, porque eu não cabia embaixo das classes. É, a gente entende, né, Rafa? 1 metro e o quê? 1 metro e menos 2 para ser 2. Uxi, Laiá. É Aí não 98. cabia mesmo. Então a dona Renê tá dando os parabéns pro nosso programa e aos entrevistados Amado, maravilhosos. beijão, Querida. beijão, prof. Beijo. Obrigado, Legal. dona Renê. Que legal. Fofa. E aí, como é que a gente conversa com gente que não tá mais entre a gente, Pietro? Pô, esse eu não sei, porque eu não converso. Você conversa? Ah, na verdade, assim, cara, não, eu tenho trabalhado muita espiritualidade na minha vida, sabe? Não é uma coisa que eu trabalho com de ganhar dinheiro, assim, mas eu exercito a minha espiritualidade e tenho exercitado cada vez mais. Contigo? Comigo, sim, e também com os outros, né? Porque tá todo mundo conectado de alguma maneira também, de alguma forma. Tem gente que escuta, tem gente que vê, tem gente que sente. Eu trabalho em campos mais sutis, assim, sabe? Eu tenho uma intuição muito forte, consigo sentir energia muito forte, sabe? Se tu tiver alguma coisinha errada, assim, alguma coisa eu sinto. Eu não sei te dizer assim, é isso, ou alguém me falou tal coisa. Às vezes tem acontecido, sabe? Tipo, me falaram, vi a voz da intuição, que às vezes não é da tua intuição, mas é de outra galera que tá te usando como um canal. Mas assim, por exemplo, a minha avó faleceu, eu nunca conversei com ela. Tem gente que consegue. Eu tive uma grata vivência esse ano com um professor de espiritualidade, o Wagner Borges, ele é de São Paulo.
E ele tem viagens astrais. Sabe aquela paralisia do sono? Nossa, uma viagem. Basicamente, quando a gente tem uma paralisia do sono, é porque o nosso espírito, um dos nossos corpos, né, não o físico, o corpo espiritual, ele descola, e isso acontece com todo mundo aqui. Quando a gente dorme, ele descola do nosso corpo. Está na Bíblia, está no Alcorão, está no Torá, está em... Independente de alguma religião. Não tem religião, porque lá em cima não existe essa coisa de religião. Tá todo mundo junto, reunido, trabalhando para o bem. Né? Isso aqui é uma coisa da Terra para a galera daqui compreender um pouco melhor isso. E cada um representou com simbologias, com seres, referências da sua região, da sua cultura. E ele tem essas viagens astrais conscientemente enquanto dorme. Então o espírito dele se desprende, como o de todo mundo, mas conscientemente ele consegue acessar outros planos e conversar com outras pessoas que já são espíritos que vivem em outros planos, assim, e passar mensagens e tal, como o Chico Xavier fazia quando ele psicografava, sabe? Ele recebia, ele canalizava, só que acordado, são processos de conexão diferentes. Mas então ele tem essa conversa, assim, e a gente aprende muito com isso, né? Porque, pensa assim, né? Se a gente está como a gente falou de escola agora, pô, a criança que está na primeira série, vamos dizer que quem está aqui na Terra está na primeira série, né? E dentro dessa primeira série, cada um está em uma série aqui, de evolução, né? Pensa que assim, quem saiu da primeira série, está na quinta série lá em cima, sabe mais coisa que a gente, né? Então, se tu consegue falar com o coleguinha lá da quinta série e ele te dá umas dicas assim, tipo, meu irmão, o negócio é o seguinte lá na Terra, o negócio é ser uma pessoa legal, entende? Desapega do ego, desapega do... Sabe? Seja legal, faça o bem e tal, que é basicamente isso, sabe? Cara, é legal a gente receber essas informações, né? E começar a praticar aqui, né? Porque... Colocar em prática mesmo, né? Colocar em prática, né? Porque o mal e o bem habita dentro de todos nós e nós atraímos isso, né? A gente vibra na frequência, né? A pessoa reclama da vida o dia inteiro. Você acha que a vida dela vai ser boa? E a gente tem o poder, né? É horrível. Pietro, de escolher. Tem o livre-arbítrio, né? De escolher claro. as coisas também. Em absoluto. Tita e Rafa, e vocês? Trabalham a espiritualidade de vocês de alguma maneira? O Rafa indo do Jacone, né? Já entendi. Mas é isso aí. Mas não okay. deixa de ser uma experiência espiritual, claro. Claro. Eu acho. Vai, fala. Não, por favor, fala. Não, vai. Vai tranquilo. O Jacone, Rafa. O Jacone, não. Não, fala. Não, eu acho, isso que o Pedro estava falando, por exemplo, assim, eu nasci numa família extremamente católica. Né? Meu pai estudou em seminário e tal, e eu fui criada dentro dessa realidade, e é uma realidade que me toca, né? Eu sempre fui muito envolvida com isso, e para mim essa é a minha verdade, mas eu acredito muito na unidade. Então, eu respeito muito outras crenças, outras denominações, outros estudos. Agora, uma coisa é certa, todos tratam da mesma coisa. São só nomes diferentes para as mesmas coisas. É a bondade, é o amor, é a esperança, é a luz, é o dar-se bem, é o escutar o outro, o perceber o outro, tu chega na vida eterna, ou tu chega no nome que tu quiser dar para isso, através do amor recíproco. Então eu acho isso, assim, eu acho que eu tenho isso muito presente na minha vida. Atualmente, na maneira de viver, isso sempre foi, né? Quando eu era mais jovem, eu participava de grupos de jovens, de movimento de igreja, né? Eu comecei cantando na igreja, comecei cantando de criancinha com meu pai lá no Pio Décimo e segui por ali muitos anos, assim, né? E essa é uma verdade para mim. E eu acho que é isso, assim, tu falou uma coisa muito certa, Pedro, que é a coisa da cultura e de como traduzir essas realidades que são dificilmente compreendidas para que a pessoa possa experimentar isso aqui na Terra, com essa nossa limitação. Dentro da nossa cultura, né? Então, eu acho que facilita, assim, a coisa da religião e religião não tem a ver com espiritualidade, no final das contas. Que tem a ver, mas não é a mesma coisa. Então, eu acho que é isso, assim, essa busca, e a espiritualidade, para mim, ela se traduz nisso. Ela se traduz em ver o outro e construir a unidade coletivamente, assim. Que legal, adorei. Eu posso só falar uma coisa um pouco... Claro, Rafa, tu tá em casa. Não, é porque assim, eu tenho uma...
Eu trabalho essa minha espiritualidade, até eu fui testado ali um pouquinho antes da pandemia, quando meu pai faleceu. Eu tenho uma visão, assim, eu tenho uma visão meio complicada, no sentido de, tipo assim, eu sempre tenho um pouco de medo desse papo de vida eterna, porque eu tenho medo que seja meio entediante. Eu acho meio perigoso, sabe? Eu falo isso pra ti, às vezes eu digo, bah, vida eterna. Que tipo, porre, nenhuma deve esperança ser. de acabar e deu. Tipo, tem que viver a vida, depois não para, continua. Vai que não seja bom. Não, tipo assim, bah, eu não tenho muita paciência pra ficar ouvindo, tipo assim, muitos anjos tocando trombeta há muito tempo. Não, acho que não deve ser trombeta. Aí eu não sei, mas que seja violino, harpa. Chega uma hora que eu acho que enche o saco, né? Então, mas por exemplo, a minha conexão, eu falo isso meio em tom de brincadeira, porque um pouco é sério, porque eu tenho certeza que meu pai também não ia gostar muito da ideia que a gente tem de vida eterna. Meu pai também era um cara meio apressado. Mas, ao mesmo tempo, esse reencontro, que é uma coisa que a gente se baseia muito, nessa coisa do, vou me reencontrar com a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que não está aqui mais entre nós. Mas eu não sinto essa separação. Eu nunca senti que eu sei que meu pai, eu não posso bater lá na casa dele que ele não vai me abrir a porta. Mas não quer dizer que ele não abre o coração dele toda vez que eu toco no nome dele, como, por exemplo, agora que eu já estou vendo ele rindo, me chamando de palavrão. Então, eu acho que essa conexão, acho que essa compreensão de que a vida é mais do que o que a gente enxerga, mais do que a gente está tocando, é uma coisa que é a minha espiritualidade. Por exemplo, eu sinto meu pai presente em todos os momentos, mas eu não converso com ele. Eu não falo, ô pai, me dá um conselho. Ele não me responde, mas eu sinto que ele responde nas inspirações, no meu sorriso quando eu falo nele. Eu sinto meu pai presente. Sabe? Então, assim, eu também não gosto muito dessa nossa ideia, dessa recompensa. Porque daí eu já acho que já não valeu, então. Vamos ser feliz aqui, legal, né, Rafa? Porque daí depois. Não, aí já não vale. Aí já não está valendo. Se a gente já está fazendo alguma coisa na esperança de que lá em cima a gente vai receber uma recompensa, ô bicho, aí estamos mal, né? Aí estamos mal. Acho que a gente tem que fazer o certo. Porque é o certo. Porque é o certo. Porque é bom, claro. né? Porque é legal fazer o certo. Sim. É legal ser legal, É legal ser legal. Claro É legal. É legal tu respeitar o coleguinha. É legal. A gente precisa entender isso. Viver uma vida correta, sem puxar o tapete dos outros. Aceitar resultados e tal. Sabe? Tipo, pô, ganhei, perdi. Parabéns. Sabe, eu acho bonito isso, mas isso é uma recompensa que tu ganha na hora. Porque se é legal, é bem legal. E faz bem pra gente, né? Faz bem para todo mundo. Se todo mundo tivesse um pensamento assim de vamos fazer aqui, vamos olhar para o todo, aí já estava resolvido. Aí podemos até ter uma conversa sobre lá em cima, que daí de repente muito bom. Ai, gente! Se me convidarem. Vocês acreditam que o nosso programa tá chegando ao fim? Eu nem falei. Não falou do quê? De umas histórias. Seu pai que não permitiu, Rafa. O pior é que meu pai era muito puxa-saco da Tita. Viu? Bom. Então, ó, tem outras histórias que vocês vão contar outro dia. Eu quero saber da dica de livro de vocês. A Tita trouxe uma, né? Na cabeça. A minha dica de livro é O Dia do Coringa, do Jostein Gaarder, que é o mesmo autor do Mundo de Sofia, que é o livro mais conhecido dele. O Dia do Coringa, inclusive, se alguém tiver com o meu livro, não tem muito erro, tá? Tá tudo rabiscado, tá tudo escrito, desenhado, dobrado, porque eu não sei onde é que ele tá. Eu emprestei para alguém e eu não lembro quem. Então, se alguém que pegou o livro da Tita tá com ele emprestado, devolva. O Dia do Coringa. Devolve. Eu vou ter que comprar outro, mas enfim, eu queria aquele porque tem as anotações e tal. É muito legal, eu li há muito tempo, mas foi um livro que me marcou para a vida, assim. E tem muito disso que a gente falou aqui hoje, dessa como é que se diz? Não é sobrenatural, é metafísico, assim, dessa coisa que não é tão palpável. A ideia do Jostein Gaarder de escrever, ela busca um pouco isso da filosofia, desse compreender além da própria compreensão, assim, né? O Dia do Coringa. O Dia do Coringa. Jostein Gaarder. Fiquei com vontade de ler. Muito bom, muito Tita. legal. Tu vai amar. Pietro. Eu? Claro.
Nossa, quando a equipe entrou em contato comigo falando que iam me pedir um livro que eu tinha que ter preparado, eu estava com esse livro na mão. Então eu trouxe ele. Mas eu tenho milhares de... Vamos dar uma evidência aqui. Aí, vamos dar uma evidência. Aí, isso. Cara, eu tenho milhares de livros na cabeça, assim, que talvez fizessem até mais sentido. Mas, como eu tenho milhares e não me vem nenhum agora exatamente, eu vou falar desse aqui mesmo. Esse livro aqui, ele é... Cara, é extremamente interessante. Eu li ele numa viagem. Eu fiz um curso com esse cara, o Diego. Ele é professor de massagem tailandesa. Mostra de novo lá, Pietro, e fala bem direitinho o nome do livro e o Nuad Thai. Nuad Thai significa basicamente Thai massagem em tailandês. E é o Diego e a esposa dele, que é da Tailândia, a Kate. E eles têm uma escola, que é a ITM, na Tailândia, de massagem tailandesa e tal. Eu não fiz o curso na Tailândia, infelizmente, porque adoraria ter feito. Puxa, estou louco para ir para a Tailândia, já estou jogando para o universo e indo atrás. Mas esse livro aqui, eu fiz um curso com ele em Porto Alegre, ele é de São Paulo, ele é daqui do Sul, mora em São Paulo e na Tailândia, e veio para cá dar um curso em uma escola em Porto Alegre, muito legal. E aí ele estava lançando o livro, e eu comprei com ele, e ele conta um pouquinho como que funciona o raciocínio da saúde na Tailândia, como funciona o raciocínio da medicina tradicional tailandesa, conta as histórias, como é que foi a influência da China, da Índia, como é que surgiu a massagem tailandesa, conta a história dos reinados, olha, é muito legal, cara. Olha, eu vou rapidamente só dar uma brifada aqui pra galera, porque talvez se eu fale massagem tailandesa, a maioria das pessoas vai dizer, tá, mas o que é isso, né, cara? O que fala esse livro? Deixa eu ver aqui, se eu acho aqui, né, que eu espero que achem. Ai, deve ser uma delícia, né? Cara, massagem tailandesa, eu sim, sublinho, né? rabisco então, também. Olha, ele começa falando sobre a Índia e a ciência do Ayurveda, ele fala do budismo, fala da Tailândia, do povo Thai, o Império Khmer na Tailândia, ele fala de Bangkok, do Wat Po, ele fala da energia vital, porque é muito legal a compreensão na massagem tailandesa, o objetivo deles é liberar o vento no corpo. Ai, que amor. Que lindo. Porque quando a gente tem uma obstrução do vento dentro do corpo, o nosso corpo adoece. E o vento, nesse caso, e aí tem as rotas do vento, que a gente pode pegar da acupuntura como se fossem as rotas de energia, que é o Qi, que eles chamam na China, que é a energia vital. E na Tailândia eles trabalham com técnicas de torção, de abertura, sabe? Eles trabalham muito a articulação. Cara, é muito legal a técnica. Se alguém um dia tiver a oportunidade de fazer uma massagem com o Diego, ele é o cara da massagem tailandesa aqui no Brasil. É o cara. E foi muito legal esse curso que eu fiz, porque veio o Kamon Kulta, que é da Tailândia. E trabalha com massoterapia desde que é desse tamanho, porque no Oriente, no geral, eles têm muito essa cultura, né? Eu trabalhei na Irlanda num restaurante tailandês, e só com tailandeses. E era muito legal, porque nos intervalos, eles se massageavam. Que legal. Cara, era um barato aquilo. Eu olhei e falei assim, olha só que legal, né? Porque aqui a gente tem muito isso, né? Tipo assim, nossa, vou fazer uma... Oh, meu Deus do céu. Cara, é um carinho, entende? Dizer assim, pô, eu vou cuidar da tua saúde e tu vai cuidar da minha. E assim a gente tem uma vida mais leve, assim troca, a gente é mais legal, sabe? Tá muito conectado. A saúde e a espiritualidade estão muito conectadas nesse bem-estar, sabe? De fazer o bem, de ter uma boa vida. É um livro bem interessante, tem as manobras aqui de Thai massagem. Olha, vamos uma evidência de novo aqui. Tem umas manobras e tal. Cara, é bem legal. E ele conta toda a historinha, toda ilustrada. Eles tiraram fotos de mapas, de murais. Eles isso aqui tá na escola, são ilustrações, são esculturas que tem na escola de medicina tradicional tailandesa. Que legal. Cara, isso é milenário, é um conhecimento milenário. Legal, assim, Pietro. É muito legal. Boa dica. Fica Rafa, a dica, tem dica de livro hoje? Tem. A gente falou do Ócio Criativo, tem um livro muito bom, né? O Ócio Criativo não foi Domênico. Domênico de Masi. Domênico de Masi, isso mesmo. É muito bom esse livro, ali durante a pandemia. Mas a dica que eu tinha trazido era Walden ou A Vida nos Bosques.
Eu li muitos livros durante a pandemia. Eu li Gente, muitos. O Rafa muitos livros durante a pandemia, impressionante. Esse livro, eu poderia trazer alguns livros, mas aí já tem uma coisa de história, que eu gosto muito de história. Então, um livro legal para ler, que tem a ver um pouco até com o que a gente conversou hoje, sobre essa loucura assim e tal, como é interessante a gente sair um pouco dessa, né? Falamos sobre introspecção, sobre, né? É a história verídica do escritor, né? O Thoreau, que ele uma hora ele disse, cara, eu vou morar no meio do mato, eu vou dar um tempo. Uhum. E aí ele descreve, assim, 2 anos que ele foi viver num bosque. Não. Sabe? E é praticamente o diário dele, assim. Inclusive aquele filme que ficou bastante famoso, acho que é Natureza Selvagem. Uhum. O cara tinha esse livro, era esse livro que o cara tinha dentro da mochila. Que inspirou ele a viajar e sair, largar tudo que ele tinha, né? Então eu acho que esse livro é um livro já tem mais de século já esse livro, e ele é um livro espetacular, assim, de um cara que, tipo, chega uma hora que ele diz assim, cara, vou dar um tempo. Tem tanta coisa que eu não sei fazer, e ele começa a dar valor para descobrir qual é a melhor linha de pesca. Sabe? Como é que ele vai fazer para represar o rio, para levar água para casa? E ele começa, ele muda o foco da vida dele e ele começa a ter uma vida assim, como se ele fosse um camponês numa pequena propriedade, sem luz, sem nada. E fica 2 anos. É um livro espetacular. Assim, repete o nome, Rafa? É Walden, com W, né? Walden ou A Vida nos Bosques. E o autor? É Thoreau. Mas que legal. Gente, e o som que habita o coração de vocês agora, nesse exato momento, qual é? Pietro, vamos começar contigo? Pode ser, cara. Para mim vai ser quase meio óbvio aqui de tudo que eu falei, assim, mas pode ser. É o som que vem habitando muito o meu coração, na verdade, que é o Om. O Om, segundo a crença, é o som que tudo cria. É o som do universo. Sabe? Ele, Om, é um mantra, né? É um mantra. É um mantra. E vem habitando muito a minha vida, assim. E para mim, ele funciona muito. De verdade. Fecha o olho. Om. E eu fico, tudo cara. Se equilibra. Tem que sentir vibrar aqui, né? É, isso aí. E harmoniza mesmo. E, cara, a música é uma frequência energética, né? Então, cada nota tem uma vibração. Ela tem... Dizem que o Om tem essa capacidade de harmonizar. Eu me sinto harmonizado, pelo menos. Se é ou não é verdade, eu já não quero nem saber também. Que Se legal, faz bem para Pietro. mim. Que bacana. Eu vou de Om. Obrigada. Obrigado pela tua participação. Nossa, gratidão. Foi uma honra. Uma delícia. Foi uma delícia ter mesmo. Você aqui, ter vocês todos. Tita e Rafa, o som de vocês que habita o coração de vocês. Vai, Rafinha. O meu é um grito de gol do time do coração da gente. Como eu falei anteriormente, quando eu estou no estádio e eu ouço um grito de gol, eu ouço vozes muito importantes na minha vida. Então não é o on, mas é o gol. Tá ali, né, Rafa? Tá ali. Nesse volume. Mas para mim, o som de um grito de gol no estádio é o som mais espetacular que existe. Que legal. E é lindo mesmo. É potente. É difícil essa pergunta, sabe? Porque, assim, eu gosto muito do silêncio. Mas tem sons acústicos, por exemplo, como o Om, alguns instrumentos, eu acho que o som de alguns instrumentos, para mim, eles me transportam. Mas o que eu gostaria de mencionar aqui é uma música que também me toca desde que eu era adolescente, que é uma música do Pat Metheny, que chama The Truth Will Always Be. Sabe? E é uma música do CD, da produção Secret Story do Pat Metheny, um som instrumental. Tem 12 minutos a música, mas ela tem uma construção que tu não tem como tu não ouvir a música, e ela é repetida, é quase um mantra, assim, ela se repete, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo, e ela vai te levando. É incrível, assim, é um tipo de composição que tu se solta. Então, essa música, para mim, não há como ouvir ela
e não se deixar fluir dentro daquilo. Essa música sempre me marcou e nunca deixou de causar esse efeito em mim. Então, acho que é isso. Não se conectar. Muito bom. É. Pietro, convida o pessoal para ir conhecer a tua clínica aí, onde que o pessoal te encontra. Com certeza convido. Olha, me encontram na Clínica Raia, que é H-A-I-A-H, Raia, na 20 de setembro, 24h30, sala 24. Quem precisar de um tempo para si, precisar relaxar, que tem ansiedade, que tem estresse, burnout, que tem trabalhado muito, precisa de um tempo de vida de qualidade, ou tem alguma dor física, será muito bem-vindo. As portas vão sempre estar abertas para quem precisa lá estar. Vai ser atendido com todo amor e coração de quem for atender você. Que legal, a gente tem certeza aí que vai ser muito bacana. Tita e Rafa, vamos chamar para o show de novo, dia 2 de agosto, né? 2 de agosto, às 20 horas, no Sesc. Adquira seu ingresso logo, porque o teatro é pequenininho. Vai ser muito legal. Então, um tributo, uma homenagem a Nando Reis. Homenagem a Nando Reis. Com a participação especial do nosso amigo talentosíssimo Rafa Deboni também. Grande Rafa Deboni. Fazer umas coisas bem diferentes com acordeon, assim, né? Criar justamente para valorizar as letras aí do Nando, que são preciosidades, né? Exato. E as músicas de vocês no YouTube, Instagram, Tita e Rafa? Isso, no Instagram é Tita e Rafa Oficial. E em todas as outras redes é Tita e Rafa. Né? No YouTube é Tita e Rafa, no Facebook é Tita e Rafa, tem o site novidades, também. Músicas novas e tudo mais. No Spotify também é Tita e Rafa. Então, essas músicas autorais que a gente tocou hoje estão num álbum que se chama Nosso Som, que está no Spotify. Então, pode procurar por Nosso Som ou por Tita e Rafa. Vai achar lá. Na verdade, não só no Spotify, em todas as plataformas de streaming ele tá no Spotify, mas... que legal. Nós estamos aí, queremos muito que você curta as nossas páginas, interaja com a gente gosta muito de receber trabalho tão lindo dessa feedback. dupla talentosa, que tem a cara da nossa cidade, que tem que ser vista assim, ó, mundo afora. Parabéns pelo trabalho autoral de vocês, que é muito lindo. Vocês são pessoas lindas, mas o trabalho de vocês é lindo também. A gente tem uma lembrança da Botânica Boutique Floral. Amados. Para vocês levarem para casa de vocês. Marcador de página lá dentro. especial dos Sons do Coração, de crochê, feito à mão. Muito obrigado. De vocês eu vou deixar aí para vocês cantarem. Gente, obrigada pela companhia. Adorei. A gente estourou um pouquinho o programa hoje. Ai, mas valia a pena, né? O som do meu coração é assim, ó, alegria, um calor gostoso no meio desse inverno, assim, de ter esses convidados tão especiais aqui, batendo na mesma frequência do nosso coração. E a gente termina esse programa com música. Obrigada. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Tita, Rafa, Pietro, brigadão. Obrigado. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar sentir, sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorrir, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz no giz do gesto, jeito pronto do piscar dos cílios, que o convite do silêncio exibe em cada olhar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei vendo em você explicação nenhuma, isso requer. Se o coração bater forte e arder, no fogo o gelo vai queimar.